Paz do Senhor, povo de Deus, santo é o nome do Senhor. Peço a você que está aqui comigo que possa ficar até o final, porque esta palavra, aleluia, é de suma importância. Amém? É uma palavra de suma importância para as nossas vidas. Aleluia, eu quero falar acerca da repreensão, se assim eu posso dizer, que Paulo deu ao apóstolo Pedro. Está no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, Paulo está dizendo, disse a Pedro na presença de todos, aleluia, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa foi a pergunta de Paulo a Pedro. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza. Aleluias. Paulo era judeu. E não pecadores dentre os gentios. Era separado apóstolos para os gentios, mas não para andar conforme eles. Antes de entrar nesta palavra, é bom saber quem era Pedro. Pedro era um dos apóstolos de Jesus Cristo, como conhecemos, aonde Cristo, à beira da praia ou ali perto do mar, ele vê Pedro e o seu irmão Tiago, André na verdade, e diz, vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens. Aleluia. Então Pedro ali foi chamado por Jesus. Foi contado como um dos 12 apóstolos. Pedro vai caminhar com Jesus, aprender com Jesus, vai mostrar a sua natureza pecaminosa, o seu jeito de ser impossível, até mesmo ferindo a orelha de Malco. Aleluia. E Jesus certa vez vai chegar para Pedro dizendo, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos, ou seja, fortalece os teus irmãos, ou seja, Pedro estava caminhando com Cristo, porém precisava se converter. E Pedro, ele vai chegar para Jesus e dizer, eu estou pronto para ir à morte. Só que ele não estava pronto nem sequer para professar Jesus. Quem dirá para morrer por ele? E Jesus fala que ele o negaria. Então o que Jesus fala acaba se cumprindo. Pedro chora amargamente, se arrependendo assim do seu pecado. E a Bíblia nos deixa bem claro em João 21 que Jesus Cristo, após ter ressuscitado, ele aparece pela terceira vez aos seus apóstolos. E estava lá Pedro, que disse, eu vou pescar, e os outros também foram com Pedro. Só que Jesus, quando aparece à beira da praia, Pedro vai até Jesus. E Jesus, à parte com Pedro, vai perguntar, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro vai responder que sim. E mediante a resposta de Pedro, Jesus vai dar uma ordem. Então apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Pedro agora está recebendo uma função, a de pastorear. E é agora que eu entro na palavra. Pedro, ele era escolhido e tinha o ministério que foi direto dado por Deus. E aqui na palavra de Gálatas 2,14 diz que Pedro, sendo judeu, estava obrigando os gentios a viverem como judeus. Porém, ele mesmo não vivia como judeus. Ou seja, Pedro aqui, por mais que ele está debaixo de uma nova aliança, ele está agindo como hipócrita. E Paulo, como um grande apóstolo, vai repreendê-lo, vai corrigi-lo, vai falar com ele na presença de todo o povo. Aleluia. Entenda que Pedro era um líder. Aleluia. Porém, Paulo não vai olhar para Pedro como um líder nesta hora, simplesmente. Não. Ele vai olhar para ele e ver que nele existe uma necessidade de ser corrigido. Só que os líderes de hoje querem serem intocáveis. Ninguém pode repreendê-los. Ninguém pode confrontar o sistema. E Paulo está dizendo, Pedro, e essa hipocrisia sua, em outras palavras? Porque tu, sendo judeu, não vive como judeu, mas quer obrigar os outros a viverem como judeus? Aleluia. Ou seja, é hipocrisia.
Então, a pergunta para nós nesse vídeo é: por que nós, que somos gentios, estamos sendo obrigados a viver como judeus? Aleluia. Paulo, ele chega aos Gálatas dizendo no capítulo 1 que se alguém pregasse outro evangelho seria anátema, ou seja, não existe evangelho fora da graça. E Paulo, ele vai combater esse legalismo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo, aleluias, 4, versículo 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Ou seja, Ismael, que perseguiu seu irmão Isaac. Ismael, ele foi gerado segundo a carne, porém Isaac era filho da promessa. E nesta palavra havia aqui uma alegoria, uma comparação, onde Sara e Agar representavam a nova aliança e a lei. A letra que só podia matar. E Sara, aleluia, representava a nova aliança. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo está dizendo que aquele que era segundo a carne perseguia aquele que era segundo o Espírito. Ou seja, não somos nós que vivemos como igreja, que perseguimos os legalistas, os que defendem a lei, as práticas da lei com unhas e dentes. Não, são os próprios legalistas que perseguem a igreja. E um exemplo, o próprio apóstolo Paulo. Paulo, como um homem zeloso pela lei, ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia a igreja, ao ponto de aprovar, consentir na morte de Estevão, que era um dos diáconos, um dos escolhidos, aleluias, para fazer um trabalho à parte. Ou seja, Paulo, enquanto ele estava preso na lei, ele perseguia o povo de Deus. Aleluias. Você entende a seriedade dessa palavra? Que os legalistas perseguem o povo de Deus. Os legalistas são a ameaça para o povo de Deus. Quem se prende na lei é uma ameaça para a verdadeira igreja. Porque Paulo, aleluias, ele lançava possivelmente a igreja na prisão. Ele era zeloso demais pela lei. Aleluias. Irrepreensível quanto à lei. Porém, Paulo, depois que converte a Cristo Jesus, a caminho de Damasco, ao ponto de Cristo cegar aquele homem, e ele então se converter ao único evangelho, que é o evangelho da graça, Paulo não vai perseguir mais a igreja. Por quê? Porque teve um encontro com Cristo. Entenda que, aleluias, Paulo agora não tem a necessidade de perseguir. Não, ele vai ser perseguido. Sabe quem vai ser perseguido? Quem combatia o legalismo. Paulo chega para os Gálatas dizendo: se prego a circuncisão, aleluias, por que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Vocês querem fazer do sacrifício de Jesus Cristo algo vão? Vivem pregando a lei. Voltem para o judaísmo. Aleluias. Porém está escrito em Hebreus 13, para que nós venhamos sair até Ele, até Cristo, fora do arraial, fora do sistema religioso judaico. Ou seja, nós não temos nada a ver com o judaísmo, nós não temos nada a ver com a circuncisão, com o ministério da morte que só podia matar, o ministério da letra que só matava. E a proposta em Hebreus é: saiamos até Ele fora do arraial. E eu te pergunto, você já saiu fora do arraial? Você já saiu fora do sistema religioso judaico? Porque se tu, sendo gentil, igreja, quer viver como judeu, por que Cristo teve proveito para você? Porque está escrito: eu protesto, que se vocês, ou que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aleluia. Será que o sacrifício de Jesus não foi suficiente? Porque Paulo vai dizer em Gálatas 2, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça vem da lei, Cristo morreu debalde, ou seja, em vão. A pergunta é: Jesus morreu em vão para você?
E a mesma pergunta que Paulo disse para Pedro, aleluia, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Eu pergunto para vocês, para muitos líderes, por que vocês estão obrigando a igreja a viver como judeus se a igreja é gentílica? Se a igreja, aleluias, não tem parte com o judaísmo? Porque vocês querem fazê-la com que elas vivam como judeus? Voltando às práticas do judaísmo, sejam ele templo, sejam ele circuncisão, seja ele guarda do sábado, seja ele proibição de alimento, seja ele até mesmo dízimo, tudo isso era prática do judaísmo. E nós devemos sair fora do arraial, fora do sistema religioso judaico e irmos até Cristo. Por quê? Porque Cristo fora do sistema é suficiente. A Bíblia diz que Paulo chega aos Coríntios dizendo: porque nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Ou seja, o assunto que importava para Paulo era a mensagem da cruz. Escândalo para os que perecem, ou loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A Bíblia diz que nós não somos como Moisés, ele tinha um véu no rosto. E nós não somos como ele, nós temos o rosto descoberto. Porém, alguns ainda têm este véu sobre o rosto. Tem as páginas do Antigo Testamento aqui na sua mente, como uma fonte de regra a serem vividas. Porém, a Bíblia fala: quando te converteres, o véu se tirará. Entende? É quando vocês se converterem. Então tem muita gente ainda com véu. E por isso não consegue entender que as coisas do Antigo Testamento, como está escrito em Hebreus, eram apenas sombras das coisas que viriam e não imagem exata das coisas. O templo que no Antigo Testamento era aquele que estava em Jerusalém, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aquele templo era apenas uma figura. Hoje nós somos casa. Hoje nós somos templo. Aleluias. Então eu quero terminar com esta pergunta. Seja para líderes, para você. Por que você, sendo gentil, igreja, quer viver como judeu? Saia até Cristo fora do sistema religioso, do qual você não tem nada a ver com ele. Nada a ver com o judaísmo. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Compartilhe essa palavra. Aleluia. Se quiser, aleluia, estenda esta palavra a mais pessoas, para que eles possam ser livres, porque para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia.